Boa tarde. Feliz ano novo. Primeira palestra do ano. Temos aqui nosso irmão Jesus Martins, que é do Espírito do Horizonte, da Aliada. E o tema da palestra de hoje é Ano Novo, Vida Nova. Aí vamos ver, se aceitar nos dizer, a nos ensinar, fazer a questão inicial. Fazer isso no tamanho de bondade, amado nosso Jesus, bons filhos, trabalhadores da casa, do trabalho, do acompanho, agradecemos por essa oportunidade, de estarmos aqui para receber apoio, os aos espíritos que auxiliam nossos irmãos durante a palestra para que eles possam falar simples, para que todos possam entender. Boa tarde a todos. Para nós é sempre um motivo de alegria, de satisfação, quando nós temos essas oportunidades, quando nos dão essas chances da gente vir compartilhar o que nós aprendemos com os ensinos da doutrina espírita. Isso já tem algumas décadas que nós começamos a estudar e a participar desses eventos, desses encontros, que nos ajuda muito para a compreensão, principalmente nos grupos de estudo, que a gente tem a oportunidade de trocar experiência, de fazer comentários, e isso nos enriquece bastante. E, vez por outra, a gente vem fazer assim uma fala de forma simples, que é o nosso modo de ser mesmo, e trazer, se for possível, algumas novidades. Muitas vezes não são fatos novos, são novidades porque a gente não sabia, aprendeu há poucos dias, né, mas procura fazer isso de forma a engrandecer o conhecimento e dar ferramentas que a doutrina espírita nos dá, ferramentas para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia o nosso melhoramento pessoal. O objetivo principal da nossa encarnação, da gente estar no corpo físico, o objetivo principal é fazer a gente melhor. Não é fazer os outros melhores, é fazer a gente melhor. E eu não estou falando de egoísmo, não. É da ordem divina a lei do progresso. E a lei do progresso, ela age, como ela é de ordem divina, ela age sobre todas as criaturas, sobre todos os seres. E ninguém pode fugir dessa lei. Mas, no caso dos seres humanos, né, não das plantas, não dos animais, porque também estão sujeitos à lei do progresso, mas nós, os seres humanos, nós temos a condição, por causa da razão, por causa do livre-arbítrio, da capacidade que nós temos de pensar, de decidir, de tomar, né, de fazer escolhas, né? Então, por causa disso, nós podemos adiantar, apressar o nosso progresso. Coisa que o vegetal não consegue apressar, porque ele não tem livre-arbítrio, e o animal não consegue apressar, porque ele não tem razão, lógica, bom senso, discernimento, tem instinto. Mas nós não. Nós podemos apressar, adiantar, de propósito, trabalhar o nosso melhoramento espiritual. E é obrigação nossa fazer isso. Por isso Deus nos dá várias encarnações, várias existências no corpo físico. O indivíduo só pode se melhorar se for no corpo físico, quando ele está fora da carne, por ocasião do falecimento, e entra na vida real, na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Lá ele não pode se adiantar não, se melhorar não? Pode. Pode. Só que de tempos em tempos, ele precisa colocar em prática isso que ele aprendeu. Viver uma experiência física, uma experiência material, que é o que está acontecendo conosco, né? Com nós os que estamos encarnados,
Nós acreditamos que aqui nesse ambiente também tem espíritos que não estão encarnados, que vêm se juntar a nós, se reunir conosco. Mas é como se o aluno fosse recebendo aulas, quando ele está desencarnado, e de tempos em tempos ele tivesse que passar por uma prova, para provar a si mesmo e a vida aquilo que ele aprendeu, já está consigo, já é patrimônio seu. Então, de tempos em tempos, ele é chamado para uma experiência física para comprovar que realmente melhorou. E a gente, na vida social, na vida familiar, muitas vezes no ambiente de trabalho, aquela coisa do dia a dia, da rotina, a gente se depara com várias situações que testam a nossa paciência, se nós já estamos com nota boa nesse item, que testa a nossa resignação, para saber como é que a gente vai nesse item, e assim, no desprendimento das coisas, no desapego das coisas. E enquanto a gente vai trabalhando essas questões que são pessoais, que é da nossa obrigação trabalhar, melhorar, enquanto isso, a gente ainda pode ir ajudando alguém. Deve fazer isso. Então, a doutrina espírita, ela tem por lema, fora da caridade não há salvação, porque esse lema, ele é concordante, ele está de acordo, ele combina com o ensinamento de Jesus, que é trazer um esclarecimento, trazer uma consolação e ajudar as pessoas. Então, Jesus, ele vem para a humanidade com um projeto novo, que chama-se implantação do reino de Deus. Ele vai falar muito sobre isso. Ele vai reunir um grupo de aprendizes, um mais estreitozinho que está convivendo com ele, que nós chamamos de apóstolos, e outros que vão chegando depois, alguns que nem conviveram com ele, que são chamados de discípulos. Quase todos os apóstolos formaram depois discípulos, seguidores, né? Uma linguagem mais atual, né? Fizeram seguidores, formaram seguidores. Então, o trabalho que nós estamos fazendo, nós, os encarnados, agora, vocês e eu, é o trabalho de melhorar a nós mesmos. Aproveitando toda a oportunidade que a vida nos der. As oportunidades muitas vezes não são agradáveis. Elas não são cômodas. Como, por exemplo, alguém diz assim: ah, meu Deus, me dê paciência diante de uma dificuldade, de um teste. Ah, meu Deus, me dê paciência. Ora, mas paciência não é uma coisa que Deus lhe dá. Tome esse copo de paciência e beba. Não é. Paciência é uma virtude que se desenvolve. Agora, como é que Deus vai dar paciência a você e a mim? Dando as oportunidades de exercitar. Porque se você não faz o exercício, nunca vai ter. Não é? Como é que a senhora vai conseguir ser uma boa cozinheira? Fazer uma comida gostosa lá na sua casa. Quando treinar bastante. Todo dia, e às vezes por um descuidozinho sai mais salgadinho um pouco, às vezes sai mais insosso um pouco, dependendo do dia, erra na mão. Mas é o exercício, é o dia a dia, é a repetição. É isso que faz a gente ser bom numa coisa, alcançar uma excelência. Quando você diz assim, fulano de tal é um artista naquilo que ele faz. É porque esse fulano de tal alcançou aquela perfeição naquilo que faz, porque fez muitas vezes, repetidas vezes,
No começo, errou bastante. E depois foi aperfeiçoando. De cada falhazinha, foi corrigindo aquela falhazinha, até fazer uma obra, até produzir uma coisa que a pessoa olha assim, isso aqui está perfeito. E está excelente. Assim é que a gente vai conseguindo desenvolver virtudes. As virtudes, elas começam por pequenos gestos. Então, são ações que a gente pratica boas, né? Se não for boa, não é virtude, não. Não vai levar para a virtude. Coisa ruim não leva para a virtude. Leva só para defeitos, né? Então, a gente vai fazendo uma coisa que é boa, uma boa ação, vai repetindo aquela boa ação. No princípio, isso pode ser trabalhoso, pode ser incomodativo, pode ser cansativo. Você pode até achar que não compensou fazer, mas se você repetir, aí você vai se acostumando. Vai se acostumando a fazer isso. Vai se acostumando a fazer. Quando passar um tempo que você está fazendo boas ações e já se acostumou, aquilo virou em você um hábito. Não tem mais aquela coisa de pensar assim, você surgiu a oportunidade, você já fez espontaneamente. Já virou em você uma coisa habitual. Então, primeiro são os gestos, primeiro são as iniciativas, são aquelas ações, depois isso vai se transformando num condicionamento de vida, no modo de ser, no modo de viver, depois isso passa a ser um hábito, e esses hábitos bons, exercitados continuadamente, vão se transformar em virtudes. Quando se transforma em virtude, ninguém tira mais. Não sai mais da prática. Já entrou no indivíduo, aquele já faz parte da sua essência. Então, esse é o trabalho que nós viemos fazer conosco. E a outra parte, que é muito interessante, que é muito legal, é que enquanto a gente está fazendo esse exercício, está convivendo com as pessoas, a gente pode ir ajudando-as. Deve ser assim. Porque esse trabalho, ele é um trabalho exaustivo, cansativo. Se a gente fizer sozinho, é muito difícil de alcançar melhores resultados. Mas quando a gente faz coletivamente, fica menos pesado o fardo do autoaperfeiçoamento, da melhoria pessoal. Pois bem, e é que isso tem a ver com o tema da nossa fala de hoje. E, de fato, não é uma expressão que está desejando um ano novo. Isso nós já fizemos ali no Réveillon. Na virada do ano, nós já desejamos para as pessoas um feliz ano novo, um próspero ano novo. Né? Agora nós estamos fazendo assim, uma pergunta. Ano novo, vida nova? É assim? Será que na virada do... virou assim? Aí nós já estamos tudo, beleza? Dia 1º de janeiro, todo mundo já, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, todo mundo feliz. Então eu não estava nada feliz no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, eu já estou feliz e tudo na minha vida está realizado, é isso? Não é. Não é. Agora, é importante esse período que nós chamamos de natalino, é importante. Para quem nós, como nós, os espíritas, né? Quem pensa assim como nós, os espíritas, pensa assim, que esse período do ano, ele parece que a gente se sensibiliza mais. A gente sente que as pessoas elas estão mais abertas, mais propensas a desejar o bem para o outro, fazer uma boa recomendação, abençoar. Então, nesse período que a humanidade, ou uma parcela da humanidade, abre mais o coração, abre mais os sentimentos, fica mais alegre, mais festiva, quer reunir pessoas, nesse período, a espiritualidade superior, que é quem coordena a nossa atividade,
que é quem é encarregada de nos ajudar a alcançar a melhoria, sentindo que nós abrimos mais nosso coração, que a gente está procurando naquele período ser mais agradável, ser mais fraterno, ser mais solidário, aí essa espiritualidade, ela aproveita essa abertura e se aproxima mais da gente, e nos incentiva mais, e nos apoia mais com as boas decisões. Então, é um período, o período natalino, é um período extraordinário para a humanidade encarnada e para as ações boas que os bons espíritos vão fazer com a humanidade. Para que esse é o propósito todo de ajudar os encarnados a se melhorarem, a se aperfeiçoarem, a se tornarem melhores seres. Pois bem, nós vamos voltar um pouco no tempo, ali para a época, um pouco antes de Chico Xavier. É lá em Minas Gerais, e o indivíduo que eu vou citar o nome aqui é um espírito de grande elevação, mas ele não é conhecido na nossa região. Ele não é muito conhecido. Eurípides Barçanufo. Esse espírito, ele teve, esse era o nome da última encarnação dele. E ele teve uma missão extraordinária. Lá num lugarzinho pequeno, no interior de Minas Gerais. Ele conseguiu desenvolver um trabalho, numa época que não tinha, como nós temos hoje, os laboratórios, né, de medicamentos. Quase que toda a medicação era manipulada, né, era feita por um indivíduo que ia medir cada substância. Hoje nós temos também os laboratórios de manipulação, não é? Mas naquele tempo lá para trás, isso era o que tinha e não era em todo lugar. Não era em todo lugar que tinha. Ali em Serra Talhada tinha um cidadão que fazia isso. Viveu muito, morreu bem velhinho. E lá em Minas Gerais, nessa época, tinha Eurípides Barçanufo. E Eurípides, ele, depois de um tempo, ele começou a manifestar nele dons espirituais. Um desses dons era a capacidade que ele tinha de sair do corpo, como se o corpo tivesse adormecido. Ele saía do corpo e ele ia para certos lugares fazer trabalhos de ajuda às pessoas. Caridade. E logo não demorou muito tempo para as pessoas perceberem que ele era um virtuoso, que ele era um homem que tinha muitas virtudes, que ele era uma pessoa iluminada. Por quê? Porque ele era visto a tantas léguas de distância, naquele dia, naquele mesmo horário, alguém tinha visto ele no outro canto. Ou na casa dele, ou na farmacinha de manipulação, onde ele fazia os medicamentos, ou naquele lugar onde ele foi ajudar a pessoa. Então, por ele ter um trabalho, que era o trabalho de produzir medicamento para ajudar quem estava enfermo, e por essa qualidade que ele tinha de se interessar pelo problema alheio e ir resolver, mesmo a distâncias longas, aí as pessoas foram, né, quando tem uma luz, aí todo mundo quer ir buscar uma ajudinha naquela fonte, né, naquela luz. Aí começaram os movimentos para buscar ajuda com Eurípides Barçanufo. Uma noite, na narrativa que eu li, no livro que eu li, na obra espírita que eu li sobre ele, não diz se ele estava dormindo, mesmo, como acontece com todos nós, de adormecer, ou se ele estava num desses transes que sai do corpo. Ele se apresentou para ele Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E ela disse assim: meu filho,
eu quero que você construa aqui, nesse lugar, uma escola. E ensine a essas almas, as crianças, né? Eu estava se referindo à população, principalmente as crianças, para dar uma educação desde a infância. Era para fazer uma escola. E a segunda coisa era que nessa escola ele colocasse uma matéria a mais. Ensinasse essa matéria que nos ajuda a compreender o espaço universal, os planetas, né? Os mundos, né? Astronomia, não é isso? Pronto. Aí ele voltou daquele, né? Ou daquele sono, ou daquele transe, não importa. Cessou aquela visão para ele e ele procurou obedecer isso. Aí construiu uma escola que acabou virando uma escola de grande referência, porque nós estamos falando assim de um tempo bem recuado, aonde as coisas não eram tão fáceis. Não tinha uma escola em cada esquina. Então vinham crianças de diversos pontos da região para estudar ali. E uma das matérias era essa. Porque a nossa mãe, Maria de Nazaré, tinha interesse de que ele ensinasse isso, para que a gente, desde cedo, prestasse atenção no céu. Prestasse atenção na obra da criação, na obra de Deus. Porque nós só temos como, na nossa condição de entendimento, ainda hoje, nós só temos como compreender alguma coisa de Deus olhando a obra. Então, os nossos antepassados, os nossos avós, para quem tem a idade semelhante à minha, ou próximo da minha, os pais, ainda eram pessoas que tinham bastante contato com a natureza e observavam o movimento da natureza. Isso aqui é um avanço da tecnologia. Mas isso aqui atrapalha muita gente. Quando o assunto é espiritualizar. Isso aqui atrapalha muito. Sabe por quê? Aqui nós temos todas as escolhas excelentes. De matérias, de assuntos, de conhecimento excelentes. Nós temos todas aqui. Mas também o que não presta, o que atrapalha, o que prejudica o espírito também tem aqui. Aqui é só você mexer numa coisinha que você vai para a sintonia do bem ou para a sintonia do mal. Está aqui. Mas tem uma coisa que é interessante. Isso nos distrai. Tem não sei quantos mil joguinhos. Tem até uns que estão sendo recomendados para a pessoa jogar, para exercitar a mente, porque diz que ajuda muito para não ter Alzheimer, sabe? Para não ter Parkinson. Tem um bocado de coisa aqui. Mas ele nos distrai. Quando a gente se acostuma com um joguinho desse, a gente não quer mais parar. Quando para, é aborrecido, porque tem que fazer uma tarefa. Mas faz apressado para voltar, vicia. Tá? Então, a gente não pode negar, que é um equipamento, uma ferramenta do progresso da tecnologia. Mas se a gente não tiver domínio sobre esse instrumento, se esse instrumento tiver domínio sobre nós, aí metade da encarnação já se perdeu, porque a gente vai ficar só fazendo o joguinho, só distraindo, e não vai fazer o serviço que nós viemos fazer. Prestar atenção na gente, achar os nossos defeitos, se esforçar para corrigir, aquela coisa que eu falei bem no comecinho. Não é? Então, nos astros, no movimento dos corpos celestes, tem tantas lições. Uma delas é aquela que nos leva à reflexão. Como é grande o universo. Como existem maravilhas. E
E como eu me vejo diante dessa grandeza? Porque tem gente que se acha muito grande. Tem gente que se sente maior do que os outros. Mas diante dessa reflexão que se faz na roça, numa noite estrelada, sem a luminária, olha, está cada dia mais raro um momento desses, da gente contemplar o céu. Mas tem muitas lições, olhando para a obra divina, a gente consegue alcançar. Muitas lições, umas delas vêm por reflexão, por intuição. Porque são momentos que a pessoa fica reflexiva e aquilo vem para nós. Abre um canal legal e a espiritualidade nos influencia a respeito desses questionamentos da grandeza da obra divina. E nós somos parte da obra divina. Deus nos criou para a perfeição. Mas a perfeição conseguida, a perfeição desenvolvida, não é a perfeição doada, ela não é gratuita, ela é fruto de um exercício diário. Então, vamos observar isso na lição que Maria de Nazaré sugere ao irmão professor, médico, né? E caridoso, e religioso, que se transformou o Eurípides Barçanufo. Se a gente saísse daqui do ambiente da Terra, aí vocês vão ter que imaginar ou se lembrar se assistir algum filme dessa natureza de ficção científica. Porque de avião, quem já andou, só fica para cima das nuvens. Então ainda é muito pouco. Mas se subir mais, saindo do ambiente da Terra, da órbita da Terra, do entorno da Terra, aí nós não temos lá nem dia e nem noite. Não tem nem dia nem noite. Porque o que é que para nós limita dia e noite? É porque assim, o Sol está aqui, né? E a Terra vai fazer um giro em torno do Sol. Só que, enquanto ela vai fazer esse giro em torno do Sol, ela gira em torno de um... A gente chama de eixo imaginário, porque assim, a gente está acostumado com uma coisa que gira, uma roda que gira, mas tem um eixo que segura ela. E a Terra, a gente olha numa imagem dessas que a gente possa ver, e ela está fazendo um movimento, mas ela tem um eixo que nem tem ninguém mexendo nela para ela rodar. Mas ela faz um giro, né? Então, quando ela faz esse giro, disso aqui, aí a gente conta 24 horas. Que é mais ou menos o tempo que leva, se você estiver nesse ponto aqui, é mais ou menos o tempo que leva para você chegar no lugar que estava. O giro que ela faz. Agora, enquanto ela está rodando aqui, ela está girando em torno do Sol. E esse giro que ela dá em torno do Sol é que a gente vai chamar de um ano. 365 dias, ela faz isso. Veja bem, eu não estou nem querendo dar uma aula disso, não. É só para a gente mostrar que existem ciclos na natureza. Nada não dá salto. Nada freia. Não. Obedece a ciclos. Então, não tem como, no dia 31 de dezembro, eu estar 100% mal e no dia 1º de janeiro eu estar feliz da vida, com tudo realizado. Por quê? Porque isso foi o tempo só de um giro. No nosso calendário, para nós indica muita coisa, porque a gente vai pegar lá no calendáriozinho e vai botar assim. Segunda-feira, eu vou fazer isso, isso, isso. Terça, tal coisa. Quem trabalha com agendinha? Segunda tem isso, terça tem aquilo, quarta. O calendário, ele serve para a gente organizar a nossa rotina. Relógio. Para a gente marcar na nossa mente a hora de fazer as coisas.
É importante isso. Mas isso são coisas que acostuma. Sabe? Que acostuma. E a gente fica fixado naquilo. Segunda e terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E isso vira na nossa vida o padrão de viver. Quando alguém faz diferente, e faz diferente para melhor, a gente diz assim: eita, esse dali pensa fora da caixa. Esse dali pensa fora da curva. Nós começamos a botar um nome nas pessoas que faz diferente do rebanho, do restante. Mas nós, os espíritas, nós somos convidados a estudar, a pensar, a usar a razão, a viver como vivem os demais, mas sem se comportar como os demais. Então, todo mundo tem aquela rotina de se levantar, de tomar um café, de ir para o trabalho. Os espíritas vão fazer essa coisa porque é da vida, é de quem está encarnado. Mas o comportamento do espírita, o modo de fazer a coisa pode ser diferente. A maneira de fazer pode ser diferente. Porque nós somos chamados a uma realidade, a um entendimento diferente do modo de pensar dos outros. Por isso, nós somos melhores que os outros? Não. Mas nós podemos adquirir, porque a doutrina espírita nos dá as ferramentas, nós podemos adquirir conhecimento acima, entendimento melhor. E se nós temos um entendimento, um conhecimento a mais, um entendimento a mais, o que é que se espera? Se espera que a gente viva de maneira melhor, de maneira diferente, por causa do conhecimento que tem a mais, por causa da maneira de ser, que deve ser melhor, que deve ser compatível de acordo com o conhecimento que a gente já tem. Então, o espírita, ele vai pegar um jornal, ou uma revista, ou um noticiário, e vai dizer assim: você que é de Capricórnio, hoje o dia para você é assim, tal e tal e tal. No mundo, quantas pessoas existem que nasceram naquela faixa que tem como signo Capricórnio? Tem como eu dizer que aquele dia vai ser bom, com características tais, e isso acontecer com todos esses milhares de pessoas que são de Capricórnio? Não tem. E assim para os outros demais signos? Não tem. Então, como é que você é espírita, estudou sobre o movimento dos astros, tem noção disso, né? E acha que, porque você nasceu sob um signo, isso é uma crença milenar, mas vem caindo muito, vai perdendo muitos adeptos, porque falta razão, falta lógica, falta bom senso. Uma das coisas, dos argumentos, é esse que eu fiz agora, um deles. O mais fraquinho é desse que eu fiz agora. Então, como é que milhares de pessoas nasceram sob o mesmo signo, ou seja, no mesmo período do ano, e eu vou dizer que esse dia vai ser bom, e isso vai ser para todos os... Não tem como ser. Porque tem a lei de causa e efeito, porque tem uma lei que diz assim: tudo que você planta, você colhe, das escolhas que você faz vem o retorno, e nem todo mundo fez a mesma escolha, então nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Então são coisas que botam a gente para pensar. Então esse movimento que tem dos astros, veja bem, eles influenciam no elemento material? Influencia sim. Influencia sim. Um cidadão da roça, de 50 anos atrás, ele não fazia as cercas, hoje faz as cercas das propriedades usando
estacas de cimento, com arame, ou estacas de madeira com arame. Mas em outros tempos, as cercas eram de varas. E nenhum homem da roça cortava aquelas varas num período tal que a lua não fosse favorável. Então eles tinham uma experiência. Nós estamos na lua cheia, na minguante, na crescente. Qual é a fase da lua que é o período melhor para cortar as varas? Porque se cortasse no período errado, quando aquelas varas enxugavam, quando elas secavam, elas tinham pouca resistência. Você colocar ela na cerca, fazia a cerca com ela, e ela se esfarelava. Elas perdiam a fibra. Por alguma coisa que tem a ver com a seiva. A lua, ela influencia muito, o ciclo lunar influencia muito sobre o elemento material. Muito. As marés, ou seja, quando o mar dá maré alta e depois dá maré baixa, isso é por influência da lua. Mas se a gente não conheceu nem o funcionamento da lua e nem do sol, nós dependemos deles. Se nós não, então o nosso conhecimento, ele pode, não sabendo disso, ele pode ficar num patamar e a gente vai no estágio e a gente vai ser pessoa boa. Não tem problema nenhum não saber disso, mas se souber, ajuda. Porque o conhecimento, mais você tem, se for focado no bem, mais você tem, mais oportunidade, mais condições de pensar diferente, mais amplo, de enxergar as coisas mais amplamente e de aplicar isso na sua vida para se tornar pessoa melhor. Por exemplo, aqui nós estamos, né, a maioria de mulheres, né? 3 homens, várias jovens. O ciclo menstrual é ciclo lunar. É lunar. Pode contar as fases da lua. Então, influencia sim na questão material. Então nós temos a influência da lua, é um magnetismo muito interessante dela, que atua muito durante a noite, quando o sol está na outra posição, no lugar que faz noite, a lua se manifesta com o seu magnetismo. É excelente. E age sobre os vegetais de uma maneira incrível. E age sobre nós de maneira a que, em outros tempos, as pessoas se sentiam até mais sobre o influxo da lua, se sentiam até mais leves, mais calmas, mais românticas, mais amorosas, sob o influxo da lua. O sol é ativante, é uma energia que ativa. Sem essa energia do sol, cadê a vida? Não tem vida. O sol, naquela janela lá, está manifestando, a gente vê no chão a marca dele lá, né, da irradiação dele. Mas aqui a irradiação está chegando, muito embora a gente esteja na sombra. Quer ver uma realidade disso? Você esteja lá na praia, na beira de uma piscina. Fique debaixo, bota um guarda-sol assim, abre aquele guarda-chuva grandão assim, pode abrir, e você fica ali debaixo. Mas você sente as vibrações do raio solar. Não sente igualmente quem está fora daquela proteção, porque aí pega na pele e às vezes até queima se a gente não tiver cuidado. Então, nós estamos sob a influência direta, a nossa matéria recebe influência direta dos astros. Então, o Sol está aqui e o planeta ele vai fazer um movimento assim, chamado de elíptica. Aí, ora ele está bem mais distante do Sol, ele passa
mais próximo. E quando ele está distante, a humanidade que está no planeta sente uma coisa diferente de quando ele está próximo. E não é por isso que a gente diz assim, eita, que o calor está matando, parece que está encostando no sol. Não é por isso. Mas tem esse movimento que influencia no elemento material. Então, na nossa vida, nós temos os momentos de dificuldade familiar, nós temos as limitações para conseguir levar a vida adiante. Isso envolve trabalho, saúde, disposição. Umas pessoas têm mais, outras têm menos. Então, a nossa estada na Terra, esse momento que nós estamos vivendo, essa encarnação que nós estamos vivendo, essa experiência num corpo físico, é para nós, não dizer católico mais antigo, é uma cruz para carregar. Numa definição espírita, é um conjunto de bênçãos. É um conjunto de oportunidades. Você diz assim, meu Deus, me dê iluminação, ele vai lhe dar as oportunidades de você adquirir iluminação. Não vai pegar uma luz dessa e botar na sua cabeça. Meu Deus, me dê saúde. Ele vai lhe dar as oportunidades de você preservar a sua saúde ou adquirir a sua saúde. Porque hoje nós temos vastas informações. Imagina, eu tive a oportunidade de acompanhar meu pai por 9 anos. Quer dizer, quando ele faleceu, desencarnou, eu fiquei com 9 anos. É óbvio que eu só guardo de lembrança isso aí, uns 4 ou 5 anos que eu tenho de lembrança dele. E meu pai era uma pessoa que vivia num povoado. Não era nem na sede de Serra Talhada, que também era atrasada. Era num distrito. Mas nesse distrito, meu pai era uma pessoa comum. Um homem que tinha roça, igual todo homem tinha. Um homem que fazia um cigarro de fumo, igual todo homem fazia. Andava com uma faca peixeira na cintura, porque era o fardamento do cabo da roça. Mas meu pai inventou de ser, por alguma coisa que deu na natureza dele, franciscano. E meu pai aprendeu a ler e escrever em casa. Que era muito comum na época, os pais chamavam uma professora para ensinar em casa. Não tinha escola, não tinha um prédio. Quem tinha uma condiçãozinha, chamava alguém para ensinar em casa. Meu pai aprendeu até a 3ª série primária, que era assim que se chamava. Num povoado que depois que fez uma escola, que construiu uma escola, só ensinava até a 4ª série. Depois disso tinha que vir para a Serra Talhada, o pessoal de lá. E os matutos não podiam vir para a Serra Talhada, porque tinha aí roça. Homem nenhum tirava uma pessoa da roça para perder uma mão de obra, para botar na rua, para ficar só para estudar. Parecia assim, só para estudar era perdido. Era estragar, botar uma pessoa só para estudar. Era um pensamento muito atrasado. Mas nesse povoado, e com esse entendimento, meu pai foi o tabelião do lugar, o único que aplicava injeção. Então, quando tinha um caso de grande necessidade, alguém vinha a cavalo na cidade, comprar um remédio, vinha dizer para o farmacêutico o que era que o outro não trazia nem o doente, não podia trazer, vinha e dizia, está acontecendo o sintoma é esse, assim, assim. E por aqui, por uma bondade divina, aquele farmacêutico, escutando a conversa, acertava o remédio, e se fosse injeção, quem aplicava lá era meu pai.
Por causa da prática franciscana que ele levou a sério, quando alguém caía numa precisão de oração, ele montava num cavalo e às vezes viajava 2 léguas para rezar no indivíduo que estivesse lá no... Mas no dia a dia meu pai era uma pessoa comum. Com isso ele acabou conquistando a amizade de muita gente, a gratidão de um bocado de pessoa, mas ele era um sertanejo rude igual o sertanejo. Aí, a gente vê, assim, lá naquela região, nesse tempo, tinha outros homens assim, que eram pacíficos, que eram ordeiros. Muitas vezes em arengas de família, de coisas, eles iam lá fazer os acordos, propor as coisas, as negociações, pessoal. E quando eles pediam, as pessoas obedeciam, atendiam. Muitas vezes se fez momentos de paz por causa da intervenção desses indivíduos. Então, são formas de viver, de ajudar, de ser útil no ambiente que Deus lhe colocou. Ali onde Deus lhe plantou, ali você cresça, floresça e produza bons frutos. Esse é o trabalho, é a nossa missão. Não acreditando que nada externo, milagroso, vai acontecer para resolver nossos problemas. Para resolver nossos problemas, nós contamos com a providência divina, com o nosso esforço pessoal, o nosso empenho pessoal e a caridade alheia. Para isso, quando a gente está estudando na doutrina espírita, o estudo do livro dos Espíritos, aí das leis divinas ou naturais, aí tem lá um conjunto de leis. Uma delas, a do final, que Allan Kardec colocou de propósito no final. A última dessas leis é a lei de justiça, de amor e de caridade. Mostrando que Deus é justo, na mesma lei que Deus é justo, que Ele é amoroso, mas não é amoroso como a gente, não. É que quando a gente fala em ser justo, a gente pensa numa justiça que é a que a gente acha que é a máxima. Mas só que o nosso padrão de entendimento não é o padrão de entendimento que alcança Deus. É o que talvez alcance os homens. E quando a gente fala de amor, o entendimento que nós temos de amor é o entendimento do amor que a gente está acostumado a ver. E a gente acha que esse, quando a gente diz assim, eu te amo, a gente acha que já está no máximo da coisa, e não sabe que além disso tem muito mais. No exercício do amor tem muito mais. No testemunho do amor tem muito mais. E no significado de amor, nós estamos muito longe de compreender na totalidade. Mas em tudo Deus é absoluto. Em todas as virtudes Deus é muito mais. E essa lei de justiça, de amor e de caridade é uma lei que diz assim, que o que acontece conosco é justo. Por causa da lei de causa e efeito. Por causa de que aquilo que está acontecendo é resultado de ações nossas. E nós merecemos. É justo que aconteça. Mas isso não vai acontecer com a gente por maldade divina, nem perversidade divina, e nem com a intenção de que aquilo seja sofrido. Não. É para que aquilo sirva de correção, e sirva de processo educativo, para que o indivíduo não repita mais tais ações, não sofra mais tais consequências. E o fruto desse aprendizado sirva para amadurecimento. De tal maneira que o indivíduo que passe por um ciclo de sofrimento, ele possa, depois que sair fora disso, porque é ciclo, depois que ele sair desse ciclo de sofrimento, ele possa sair amadurecido
para não repetir mais e para, por ocasião da experiência adquirida, auxiliar outras pessoas, esclarecer outras pessoas, advertir outras pessoas a não cometerem aqueles desatinos que ele cometeu e que levou ao sofrimento. Deus trabalha com amor. A justiça é perfeita e o amor é perfeito. E o amor e a justiça estão perfeitamente, igualitariamente, nas decisões, na providência divina para conosco. Mas tem a lei que está no mesmo bojo, no mesmo conjunto dessa lei tem a caridade. E a caridade é a que permite que a gente ajude, que a gente participe, que a gente contribua, colabore quando a outra pessoa presente, próxima de nós ou longe, distante de nós, esteja passando por alguma necessidade. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. Porque a vida, por excelência, ela é contínua. Do tempo em que Deus nos criou, que nós não sabemos em que tempo foi, nós não sabemos nem como é que Deus faz para criar, o mecanismo que ele usa, nós não sabemos. Nós só sabemos que Deus nos criou. Inclusive, perguntando sobre esse assunto lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz umas perguntas e os Espíritos dizem assim, não queira ir mais além. Sobre esse assunto, não queira ir mais além. Quando a gente quer compreender muito Deus, saber muito sobre Deus, os Espíritos dizem assim, que a gente observe Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Espírito mais elevado que já viveu aqui e já habitou esse planeta. É o mais elevado. Se a gente for considerar que a humanidade é, porque nós somos todos filhos de Deus, se considerar que nós somos irmãos, então Jesus é um irmão mais velho. É um irmão mais maduro, mais experiente. Que recebe as orientações do Pai e que transmite para nós, cuidando de nós, com o amor divino, com a justiça divina e com a caridade que Deus permite que se estabeleça entre os seus filhos. Deus estimula a caridade. Por isso, quando Jesus diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo, ele faz uma referência, uma ligação. Sabe quando você está rezando Pai Nosso? Tem muita gente que reza Pai Nosso, mas não presta atenção nisso. Rezando Pai Nosso. A gente diz assim, o Pai Nosso é uma proposta que a gente faz a Deus. É um acordo. A gente pede umas coisas, mas se compromete. Tá? Então você diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí o primeiro pedido, venha a nós o vosso reino. Coisa difícil. Seja feita a vossa vontade. A gente fala, mas a gente quer que seja feita a nossa. Porque quando acontece uma coisa na vida da gente que tem que acontecer, mas nós não estamos gostando, a gente quer que Deus tire aquilo. Mesmo que seja uma experiência que vai nos levar a algo mais tarde, né? Alguma coisa para ficar mais maduro, para ficar mais top. Mas só que o andamento daquilo é cansativo, é chato. A gente quer que Deus pudesse etapa, tem nessa etapa. Aí a gente diz assim, seja feita a vossa vontade, mas não. É a boca que fala, mas o coração não está de acordo. E tem uma coisa que a gente fala que é uma sentença. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Observe que aí no Pai Nosso, foi Jesus Cristo que ensinou, tá? Essa prece aí, ela está em todo canto, dita, escrita, que foi Jesus que ensinou.
Deus, o Senhor me perdoe tudo o que eu fizer de errado, me perdoe. Do jeitinho que eu perdoo a quem fizer qualquer coisa errada comigo. Então, é ao próximo como a ti mesmo. E a gente faz ainda uma prece, se comprometendo com um negócio, assinando um contrato, mas que tem duas coisas no contrato que a gente não vai querer cumprir. Vai querer o benefício, mas não vai querer cumprir. Que seja feita a vontade de Deus e que Ele perdoe a gente só do jeito que a gente perdoa os outros. E nós queremos mesmo que seja feita a nossa vontade, a gente quer mesmo muito que seja, sempre nós perdoado. E os outros que façam a mesma coisa que lá com Deus, mas com a gente não. Então, é por causa dessas questões, diversas no plano físico, no plano espiritual, e mesmo fora do planeta, nas lições que o universo nos apresenta, que nós podemos dizer assim, do tempo que Deus nos criou, até hoje, a vida é única. As existências é que são várias. Ou seja, o espírito é criado, aí, ora ele encarna, vive uma experiência física, desencarna, vai para a existência espiritual, que é a sua original, depois de um tempo, encarna novamente. Então, assim, o aluno recebe aulas teóricas, faz uma prova. Volta, recebe aulas teóricas, faz outra prova. E assim vai adiantando. Em cada nova etapa, vai adiantando, vai se melhorando. Não é por uma passagem de ano, só porque vesti roupas brancas, porque soltei uns fogos. Tudo isso é legal, viu, gente? Não acredita, não. É muito bom fazer isso aí. Mas a gente não deve se criar nisso, fixar na mente que essas coisas vão trazer só por elas mesmas, por si só, mudança para a nossa vida. Melhoria para a nossa vida. Sem fazer esforços. Não. A partir de 1º de janeiro, eu vou fazer uma dieta que eu quero perder tantos quilos. Até janeiro, até junho, eu quero perder tantos quilos. Aí você faça essa promessa no dia 31 de dezembro, na virada do ano, mas continue com o mesmo hábito alimentar que você não vai perder seus quilos, não. Você vai ter que fazer por onde, modificar algumas coisas para se aprimorar. E a gente deve estabelecer metas espirituais. Então, assim, até o mês de março, eu vou fazer todo o esforço para não falar mais da vida alheia, que vem quando eu me pego falando da vida alheia. Até junho, eu vou fazer esforços para me acalmar, porque de vez em quando eu dou uma má resposta, porque eu não levo o desaforo para casa. Bateu, levou. Até agosto. Entende? Então, estabelecer metas espirituais, comportamentais. Porque se o espírito vai bem, o físico sente as influências desse bem-estar. Porque se reflete no corpo físico o estado espiritual da pessoa. Não quer dizer que você vai envelhecer e não vai ter os efeitos da velhice. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o espírito que se esforça para se aprimorar está cumprindo, está se esforçando para cumprir aquilo que está previsto e é o objeto da sua encarnação. Aí eu pergunto, ano novo, vida nova? Não. Ano novo, nós convencionamos. A vida é a mesma vida. O minuto seguinte é o minuto seguinte. É uma semana, é um mês. Tá? Pegue sementes, bote na carteira para trazer para você prosperidade. Né? Faça uma simpatia para aproximar uma pessoa, arrumar um namorado bonito, né? Arrumar uma namorada linda. Faça simpatias, essas coisas. Mas se você não fizer os esforços, se você não tomar as providências, se você não agir, essas coisas não vão acontecer
por gravidade, milagrosamente. Ano novo, vida nova. Ano novo sempre, vida nova sempre. Vamos nos esforçar para adquirir as condições de melhoria. E são os nossos votos pessoais e particulares de que todos nós recebamos da bondade divina os meios e as forças necessárias para nós produzirmos em nós, independente da época do ano, vida nova. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E eu já vou dizer minha meta aqui. Que é poder rezar o Pai Nosso em paz, né? Porque na hora que a gente perdoa nossos pecados, como a gente perdoa. Se ele for perdoar igual a mim, vamos fazer a meta. Porque realmente, mudou o ano, porque o ano mudou o ano que vai mudar as outras coisas. Só depende do nosso esforço. E agora que a gente vai ter um novo acontece. Jesus amado, divino amigo, agradecemos a Ti as bênçãos do Teu amor fecundo e infinito, esta oportunidade que nos deste de estarmos reunidos, do reencontro, do estreitamento dos laços de fraternidade, do amparo assistencial dos bons espíritos, do compartilhamento das informações, mas acima de tudo, das vibrações fraternais dos que se agruparam conosco nesta hora. É com gratidão e reconhecimento que nos curvamos diante de Ti para rogar-te bênçãos sobre todos nós, continuidade progressiva para os trabalhos desta casa de oração e de serviço, a fim de que ela seja, assim como foi planejada, ponto de luz para esta coletividade, para esta região. Envolver-nos a todos nós nas vibrações do Teu amor excelso e sustentar-nos hoje e sempre. Muito obrigado.